Boa noite a todos. Queremos aqui agradecer primeiramente a oportunidade dada aí pelo professor Daniel, do nosso grupo está apresentando o trabalho, que tem um tema muito importante, né, na época em que nós estamos vivendo. Mas antes de a gente estar aí falando sobre o tema do nosso trabalho, queremos falar aqui sobre os integrantes do grupo. Segue aqui o nome. Então, o nosso grupo ele vai falar aqui sobre duas abordagens, né? Primeiro, a questão do autismo, que está presente na sociedade em que nós vivemos. É importante, né, como estudante de psicologia, a gente entender bem, estar a par desse caso, né? E segundo, são as emoções que é refletida pela face, são representadas pelas faces. Então, nós vamos ver, por exemplo, no estudo, 6 tipos de emoções, que é a alegria, o medo, a surpresa, a tristeza, nojo e a raiva. Eu não fiz muito bem aqui na face não, mas o estudo vai falar sobre essa. E esse estudo ele foi evoluindo com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Então vários profissionais dentro dessa área foram dando aí as suas colaborações para o estudo e ele foi evoluindo. Então, por exemplo, o artigo que nós resolvemos estudar aqui, ele decide não assim questionar, não muito agredir cada teoria, mas ele decide assim fazer uma integração para que haja uma verdadeira adaptação assim dessas teorias e possam assim ser bem utilizadas na área clínica, né, no estudo de casos. Então, por exemplo, uma teoria, o behaviorismo, uma outra, que é o senso comum. O que o senso comum diz sobre as expressões faciais, sobre as nossas emoções, né? Outra, a psicoevolucionista, que vai estudar, por exemplo, que as emoções são baseadas de uma evolução, né? Uma outra, o behaviorismo, uma outra, que é o senso comum. O que o senso comum diz sobre as expressões faciais, sobre as nossas emoções, né? Outra, a psicoevolucionista, que vai estudar, por exemplo, que as emoções são baseadas de uma evolução, né? Uma abordagem cognitivista, ou seja, as emoções são um reflexo de um estímulo cognitivista, né, do nosso cérebro. E outros grupos também que estudaram sobre isso. Vamos, por exemplo, falar sobre esse aí, o behaviorismo. Ele diz que as emoções elas são compreendidas como uma reação única. Por exemplo, às vezes há uma sentença que a gente fala, o dia foi divertido. Então as emoções não são compreendidas só como uma reação única, tal como essa sentença, mas sim como uma múltipla condição psíquica. Ou seja, que se atrelam a experiências e ao caráter de uma pessoa. O que o senso comum ele diz? Diz que as emoções advêm de um evento interno. Ou seja, nós sentimos alguma coisa e, portanto, nós expressamos isso em forma de emoções. Mas só que, nesse aspecto, ele esbarra numa situação, né? Por exemplo, a pessoa que tem alguma paralisia facial, ela também sente emoção. O que a abordagem cognitivista fala? É muito legal isso aqui também. Destaca a situação como sendo uma principal característica da emoção ocorrida pela cognitivista do cérebro, né? Por exemplo, às vezes um ato rápido, que até o artigo cita, por exemplo, um ato de 250 microsegundos pode gerar uma emoção. Então eles afirmam que a emoção ela vem dessa abordagem cognitivista, né? Outro grupo já fala do papel social construído aí pela cultura, ou seja, a cultura na qual eu vivo, na qual eu estou, ela influencia muito nas emoções. Então esse artigo ele propõe isso, não eliminar cada ideia sobre o desenvolvimento das emoções refletida pela face, mas sim unir ou integrar em um estudo para que seja possível assim, né, trabalhar na área clínica, né, em teorias de casos. Então, na verdade eu venho falar sobre a questão de eventos, né? O que seria o evento? Evento é algum acontecimento. E aí quando, né, tem esse evento, aí a gente vai interpretar esse evento buscando coisa consciente, inconsciente, onde você vai buscar através do histórico, né, que você tem de vida, alguns exemplos no seu cotidiano, no seu social, e aí você vai interpretar. E quando você interpreta esses eventos, existe algumas reações. Eu vou falar de 3 tipos de reações, tá? Nesse momento. Que aí a gente vai ter a relação, né? Que vai ser a impressão subjetiva, o comportamento expresso e a alteração fisiológica.
a gente tem que estar consciente que às vezes essa reação do indivíduo, ela pode ser diferente de um do outro. Então, às vezes eu posso ter as 3 reações, como eu posso ter 2, como eu posso ter uma. Então, depende da interpretação que esse indivíduo vai ter desse evento que aconteceu com ele. Vou falar agora sobre os 3, né, essas 3 reações. Quando a gente fala de impressão subjetiva, a gente está falando, né, o que seria o subjetivo? O subjetivo é um conjunto de ideias individual, porque cada um tem a forma de interpretar, até porque, como eu falei, tem a questão da interpretação, o histórico de vida, às vezes um exemplo no elo de amizade, do seu social, da sociedade, então ele vai ter essa interpretação individual. Então, ou seja, não quer dizer que o outro vai pensar da mesma forma e que o outro vai reagir da mesma forma. Quando a gente vai para a questão, né, de comportamento expresso, então o que seria o comportamento expresso? É a forma que a gente vai se comportar. Então, às vezes, uma alteração na voz, às vezes, né, de estar... a forma de postura até para poder reagir àquela informação. Quem nunca, às vezes, né, a questão do facial, do rosto, você às vezes numa situação que acontece, às vezes a pessoa ela vai e perde, né, você vê olhar para aquela pessoa, quem nunca já aconteceu, às vezes você está no elo de amizades e às vezes num grupo de pessoas e aí solta uma piada e a pessoa ela não gosta e automaticamente ela fecha o seu semblante, então que seria a questão do facial. Então, isso é uma reação. E nem sempre, às vezes, ela vai ter uma opinião de imediato daquilo. Outra coisa também que a gente vai falar sobre alteração fisiológica. Então, quando, por exemplo, essa pessoa jogou uma piada, eu fechei o meu semblante, né, o facial, e às vezes eu posso, né, meu coração ter o batimento cardíaco acelerar, como não, como pode finalizar somente naquela. Por isso que eu falo que às vezes ela pode ter 2, ela pode ter uma. Quando a gente, na questão, né, aprofundando a alteração fisiológica, quando é que isso acontece? Quando a gente tem, né, o suor nas mãos, né, o batimento cardíaco, a dilatação das pupilas, e isso acontece muitas vezes, você vai fazer uma prova e às vezes você fica, né, automaticamente, aquele evento puxa gatilhos, né, do que você já viveu, às vezes você foi ruim numa prova anterior e aquilo puxa gatilho, você começa a não suar, às vezes te dá até branco, então isso é uma reação que pode acontecer. E eu estou falando sobre um artigo, né, que a gente está trabalhando sobre ele, e ele fala, e por isso que a gente tem que respeitar o outro, a gente tem que saber que cada pessoa reage de uma forma, e aí a gente tem a emoção, né, a emoção de cada um é individual. Claro que pode ser que num grupo você tem alguns, né, se assemelham, mas a gente tem que entender que é individual. O que eu penso, a forma que eu reajo, não quer dizer que é a mesma forma que o meu outro colega vai reagir. Vejamos agora como se formam as 6 principais emoções em nosso rosto. Começando pela mais leve e gostosa delas, essa daqui, a alegria. A alegria se dá quando o zigoto maior se eleva, elevando-se assim também nossas bochechas e nossos lábios, formando assim o sorriso. Também há a contração do músculo óptico, o qual faz-se relaxar as pálpebras e as sobrancelhas. Localmente, temos poucas pausas entre as palavras e sendo tudo ritmado e alto. Indo de um extremo a outro, agora falaremos desta emoção. A tristeza, que tem como suas principais características faciais o relaxamento dos lábios, contração das bochechas e olhos, também contração no centro das sobrancelhas. Vocalmente, temos o choro. Após falarmos da alegria e da tristeza, agora falaremos desta emoção. O medo. O medo se dá pela abertura das mandíbulas, abertura das pálpebras superiores, leve contração das pálpebras inferiores e leve elevamento das bochechas. Esta expressão sempre vem com o vocal agudo e alto.
Agora falaremos da seguinte emoção: a surpresa. Esta emoção é uma emoção muito breve, podendo ser fundida com outras emoções, negativas ou positivas. Essa emoção se dá com a abertura dos lábios e contração das sobrancelhas, também a abertura dos olhos. Agora falaremos sobre a penúltima das emoções: o nojo. O nojo se dá pelo franzimento do nariz e contração da boca. Isso ocorre sempre quando há algum cheiro ruim ou alguma comida que não gostamos. E por último, mas não menos importante, falaremos sobre esta emoção: a raiva. A raiva se dá através da contração das sobrancelhas em direção ao nariz e também a contração da boca em uma linha reta. Vocalmente, ela vem com palavras sem pausas e muito agressivamente, num tom alto. E ao analisarmos o artigo Psicologia das Emoções, uma proposta integrativa para compreender a expressão emocional, o que nós achamos interessante a princípio foi o relato sobre a história da expressão facial, sobre a perspectiva da história da psicologia. Mesmo essa não sendo uma historiografia profunda, né? O artigo também, ele propõe um novo modelo que tenta abarcar todas as correntes de pensamentos que em muitos aspectos são antagonistas. Até aí parece interessante, mas aí o artigo ele apresenta um diagrama simplórico e que mal se explica. Então fica uma coisa meio solta, né? O artigo ele reteve-se também, basicamente, em descrever algumas emoções, como raiva, alegria, medo, surpresa, nojo, tristeza e suas respectivas mudanças, né? Faciais e vocais também, e a entonação da voz, né? O artigo, ele prometeu um novo modelo, porém ele mal tangenciou esse modelo. O que pode se extrair desse artigo é que, de fato, né, existem diversas correntes que abordam as distintas perspectivas das expressões, né, faciais, frente às emoções, o que em um modelo explicativo ainda não foi proposto de forma sólida. Após conhecermos um pouco sobre as principais expressões faciais das emoções, vejamos um estudo feito com crianças autistas, avaliando a capacidade de reconhecimento facial, comparando-as com crianças de inteligência normal e adultos normais. Mas antes, falaremos um pouco sobre TEA, transtorno de espectro do autismo, ou simplista autismo. É uma síndrome pela qual se tem dificuldade na socialização, linguagem, aprendizagem, em expressar seus sentimentos e na percepção das expressões e sentimentos dos outros. O autismo é visto como síndrome comportamental, com etiologias e evolução de um distúrbio do desenvolvimento, caracterizada por déficit na interação social e no relacionamento com os outros, associados a alterações na linguagem e comunicação e comportamentos repetitivos e ou restritivos. Sua diferenciação dos quadros de deficiência mental é difícil, sendo realizada principalmente através da presença de comprometimento qualitativo no desenvolvimento das interações sociais e nas habilidades comunicacionais, que, nas deficiências mentais, mesmo quando presente, não é característica muito importante. O autismo surge antes dos 3 anos de idade. A prevalência estimada é de 1 caso a cada 110 pessoas e predominância no sexo masculino, sendo relacionado a fatores peri e pós-natais. Dessa maneira, diferentes quadros genéticos e neurológicos são descritos,
como a eles relacionados. Resolvemos utilizar o seguinte método nesse estudo. Selecionamos 9 figuras do jogo infantil brincando com as expressões e apresentamos para 30 adultos de inteligência normais. Das 4 figuras foram mais bem aceitas, as 4 figuras mais acertadas pelos adultos. Selecionamos 51 crianças de inteligência normais de idade de 7 anos e 30 crianças autistas de idade de 9 anos, a qual se deu o seguinte resultado. Após a apresentação, na qual era pedido à criança que dissesse o que a menina da figura estava sentindo, obtivemos a resposta que consta nessa tabela. Reação à figura alegre. Entre crianças de patologia psiquiátrica e crianças com autismo, as crianças com autismo, elas têm dificuldade de reconhecimento das emoções com o seu interlocutor. Algo que não parece novo, né? Entretanto, nós verificamos que o artigo ele toca num ponto importante ao dizer que o desenvolvimento das manifestações emocionais das crianças ocorre de forma peculiar e individual, né? A depender da idade delas. Assim, cada criança desenvolve um modelo de comunicação, né? O que depende de um estudo mais aprofundado. Isso pode ser identificado, né, e classificado com um estudo mais aprofundado, né? Outro ponto que identificamos insuficiente no artigo é a baixa quantidade de indivíduos para a pesquisa, né? O que fragiliza um pouco os resultados propostos pelo artigo.